valorizados saem os clubes brasileiros do Mundial de Clubes, que termina nesse domingo, nesse próximo final de semana. É o papo do bate-bola com o riso dessa semana. O convidado é o René Salviano. O René é especializado em marketing esportivo. Ele é CEO da Hitmap Sports, a empresa também que, enfim, faz intermediação de patrocínios, cuida da marca de clubes, enfim, faz de tudo um pouquinho. Ele vai contar um pouquinho aqui pra gente. E o nosso papo vai envolver essa participação brasileira no Mundial de Clubes, uma ótima participação. Né? O Fluminense chegou na semifinal, acabou perdendo para o Chelsea, Palmeiras nas quartas de final, Flamengo e Botafogo nas oitavas de final. A gente teve brasileiros ganhando de gigantes europeus, o que não acontecia há bastante tempo, né? Inter de Milão, Fluminense ganhando da Inter de Milão, vitória sobre Chelsea, vitória sobre o PSG. Então teve a valorização dos clubes brasileiros que participaram do campeonato, mas também do futebol brasileiro em si, está prestes a se tornar liga, também de jogadores. É o que a gente vai falar com o René, que também teve uma experiência como agente FIFA, ele conhece bem esse mercado. Agradecer o René por ter aceitado o convite. E, René, eu já emendo a primeira pergunta justamente sobre isso. Como você avalia essa valorização da marca desses 4 clubes, Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, que participaram do Mundial? Como você acha que eles vão entrar agora numa sala para negociar renovações de contrato, novos contratos, enfim? Obrigado, René. Eu que agradeço. Engraçado que por muitos anos, né, a gente sempre ouve a necessidade dos clubes agirem, né, e fazerem suas ações de marketing pensando em internacionalização de marca. Então, voltando um pouquinho o tempo, antes deste campeonato, será que tinha toda essa atenção, essa audiência? Nós mesmo, eu te confesso que ao começar o campeonato, eu me peguei vendo vários e vários jogos e adequando ali o horário de reunião. Então, acredito que isso foi com todo brasileiro e por muitos e muitas, não são nem muitos anos, muitas décadas, a gente espera por essa internacionalização de marca. Eu acho que o futebol brasileiro estava atrasado quanto a isso. Poderíamos já ter feito isso há muitos e muitos anos. Então, eu acredito que esse campeonato ele veio aí mostrar a força do futebol brasileiro, algo que a gente já sabe. Atletas são formados todos os dias em cada campo de futebol que existe no nosso país. Então, a gente viu algumas matérias aí mostrando o tanto que foi acentuada a busca pelo Campeonato Brasileiro, pela Liga Brasileira, ao redor do mundo. Então, acho que esse campeonato traz para a gente um grande ganho de visibilidade, não só para os atletas, traz visibilidade para as marcas que estavam ali inseridas, contratos. Eu acredito que há uma mudança, sim. Legal você comentar isso, Riso, porque isso muda um pouco o conceito até de gatilhos de contrato. Exemplo, eu posso ter um gatilho a mais caso o clube vá para esse campeonato, caso a minha marca tenha interesse em internacionalizar. Então, quais marcas podem ter? A marca que está no short pode aparecer? Não. A marca master pode? Pode. Eu posso ter um gatilho, então, caso o meu clube vá para esse campeonato? Então, ou seja, muda muito, muda todo o ecossistema. Acho que foi um golaço esse campeonato para todo mundo. Acredito que as marcas que estiveram presentes ganharam muito com isso. Os clubes, se souberem usar dados ali de entender, poxa, deixa eu ver de onde vieram os meus seguidores de fora do país, onde houve grande número de seguidores entrando, interagindo, engajando. Que tal eu criar uma ação para esse público? Então, a partir de dados, a gente sempre comenta sobre dados, né? Não é novidade para ninguém, mas no futebol, infelizmente, por muitos e muitos anos, as cadeiras não foram ocupadas como deveriam. Então, acredito que nos últimos anos isso mudou, melhorou muito, e com essa base de dados aí, dessa mudança de interesse, de audiência, podem surgir várias marcas novas, várias formas de monetização, vários fãs, audiência nova, e quem ganha? Todo mundo. Ganha o futebol brasileiro, ganha o atleta, ganham as marcas, os clubes, ganha todo mundo. Não, e não valorizou só esses 4 clubes, né, René? Assim, a gente viu os próprios clubes europeus falando, nossa, enfrentamos brasileiros, né? Jogos competitivos. O presidente da FIFA deu uma entrevista, se não me engano, na TV Globo, falando que estava apaixonado pelo Brasil. O Brasil se colocou como candidato para receber a próxima edição Sim. em 2029. Então, assim, é uma valorização
da marca brasileira, né? Mesmo clubes que não participaram dessa edição, enfim, podem brigar agora para participar da próxima, eu acho que o Campeonato Brasileiro e talvez até uma futura liga, né, organizada por esses clubes, ganha um destaque internacional e talvez as pessoas olhem para cá e falem, olha, é uma liga interessante para investimento. Né? Sim, com certeza. E marketing é timing, né? Eu falo que imagina se a gente tem pronto um produto para ser lançado nesse momento, onde existe uma busca gigante pelo nosso futebol. Então, qualidade a gente tem, atletas de altíssimo nível, a gente sabe que tem. Então, falta mesmo, é um produto que nunca acaba, a melhoria dele é diária. É todo dia a gente tem que pensar num esporte que é a paixão do brasileiro. Então, esse campeonato eu acho que ele traz muita coisa positiva, Riso. Eu acho que, igual você comentou muito bem, não só para os clubes que participaram, para os que não participaram, que é o futebol brasileiro que ganha audiência. Todo mundo quer saber, poxa, se tem esses 4 times, tem mais time lá. Os clubes que buscavam atletas em outros países, que o Brasil sempre foi um celeiro de atleta, mas obviamente vem uma Argentina, vem um outro clube ali de outro continente, volta uma atenção para o futebol brasileiro ainda maior. Porque para bater de frente com clubes europeus com valores que a gente sabe que são totalmente diferentes ao que é investido no país, essa atenção ela aumenta. E detalhe, tem várias marcas que conversaram comigo, Renê, como que funciona? Eu consigo onde que eu posso estar para, de repente, aparecer nesse campeonato? Essa pergunta ela é muito legal, que ela demonstra essa atratividade de marcas querendo aparecer. Então, ou seja, é o ecossistema como um todo, Riso. Não, e você falou também a questão dos jogadores, né, René? A gente sabe que os clubes europeus têm analistas de desempenho, scouts, né? Observando os jogadores brasileiros. É claro que nenhum jogador, também desses 4 times gigantes brasileiros que participaram do campeonato, nenhum jogador ali é nossa, que surpresa, da onde vem esse jogador? Mas eu pego, por exemplo, o exemplo do Hércules, né, do Fluminense, que teve ótima participação, fez gols contra a Inter de Milão, contra o Al Hilal, um jogador que estava no Fortaleza até o ano passado, se destacou no Fortaleza, acabou comprado pelo Fluminense. Claro que é um jogador que já deveria ser monitorado por esses analistas de desempenho, mas agora eles viram ele enfrentando grandes clubes, né? Você não vê o Hércules no cenário do Brasil, você vê o Hércules no cenário enfrentando o Inter de Milão, enfrentando o Al Hilal, né? É outro confronto. Né? O próprio Richard Rios, que é um jogador que está até alguns degraus acima do Hércules, né? Mas você estava vendo o Richard Rios, que já é titular da seleção colombiana, você viu o Richard Rios jogando aqui o Campeonato Brasileiro, agora você viu o Richard Rios enfrentando os maiores europeus. E esses jogadores também saem valorizados, né? Então, assim, a gente teve negócios gigantes, né? Recente, né? Estevão, Hendrick, jogadores vendidos. Esse valor de mercado desses jogadores pode até aumentar, né? E muito. Isso é engraçado, que é uma pergunta recorrente quando você olha um atleta brasileiro disputando partidas no Brasil, aí ele jogando na Inglaterra, e se ele jogasse contra um clube alemão? Ah, não, ele não consegue jogar contra um clube alemão. Ah, naquele campeonato é muito mais força, aqui é mais técnica. Então, ou seja, e aí? Eles viram atletas brasileiros jogando muito bem. O que dizer do Fábio? Gente, o Fábio está com 44, quase 45 anos. Quem falava do Fábio antes desse campeonato mundo afora? Então, olha isso, o que isso traz de positivo. Então, atletas que de repente não poderiam ter um espaço, até mesmo no mercado europeu, que é o caso do Fábio. Vamos lá, final de carreira, não estou falando de uma venda, mas eu estou falando de um país que, por exemplo, que ele poderia jogar, Estados Unidos, que é um país que eu sei que ele gosta, por que não? Então, ou seja, coincidentemente, um país que ele gosta, ele vai lá, disputa um belo de um campeonato. Então, ou seja, o atleta, quando ele está disputando, obviamente, no Campeonato Brasileiro, ele tem ali uma análise feita para o scout, e hoje, dados, esses atletas são monitorados de tudo quanto é forma, não só tecnicamente, isso é bom deixar claro, a parte psicológica, a parte de grupo, tudo isso influencia numa contratação. Mas quando você vê um atleta brasileiro, de um clube brasileiro, jogando contra um PSG bem, contra um Bayern bem, a conversa muda completamente, Riso. Pode ter certeza que eles se valorizam. E detalhe, que você falou muito bem no início, ele não valoriza o que ele faz, mas ele atrai a visibilidade para o nosso futebol. Não importa a categoria, o clube, todo mundo passa a olhar melhor para o nosso futebol.
E quando o René fala que o Fábio gosta dos Estados Unidos, o René sabe que o René trabalhou no Cruzeiro, né? Que o clube que o Fábio jogou por tantos anos, então tá falando com propriedade. É a questão Sim, sim. do gosto do Fábio. Não, e é interessante você falar do Fábio, eu acho até um outro exemplo de jogador interessante, que é enfim, um dos grandes zagueiros da história, né? O Thiago Silva, que também já tem uma idade avançada, mas o Thiago Silva voltou para o futebol brasileiro já tem um tempinho, já tá jogando no Fluminense, mas pelas ótimas atuações dele no Mundial, voltou a se cogitar ele na seleção brasileira, né? É Não isso. estava se cogitando, ninguém falava, né? Teve o Diniz, teve o Dorival, enfim, agora o Ancelotti na primeira convocação, ninguém falava, será que o Thiago Silva vai ser convocado? Com certeza, na próxima lista, não sei se o Thiago Silva vai estar ou não, mas o nome dele surgiu, né? O Thiago Silva tá jogando em alto nível contra os melhores jogadores do mundo, né? Eu vi um movimento desse também nas redes sociais, pedindo o Fábio, pedindo o Thiago Silva. Isso aí, Iso, é muito interessante. As convocações pré-campeonato, até isso, você tocou num assunto importantíssimo. Pré-campeonato, sempre se fala em jogadores brasileiros jogando na Europa, pelo costume de atuar contra atletas europeus. Olha o que aconteceu. Será que as outras convocações podem ter jogadores daqui? Vou melhorar essa fala. Um percentual maior de atletas atuando aqui? Isso pode acontecer. Porque foi provado agora que os nossos atletas brasileiros, que jogam em clubes brasileiros, conseguem jogar de igual para igual com o europeu. Então, ou seja, esse campeonato ele traz, eu dificilmente eu vi algo tão disruptivo, tal, Riso. Eu acho que para tudo, quando eu falo isso como negócio no esporte, a minha agência ela atua com várias marcas de vários segmentos, não só aqui como mundo afora. E houve um movimento muito grande, sabe? Eu vi essa audiência, ela chama muito a atenção, porque em Copa do Mundo a gente para ver os jogos. E dependendo dos países, a gente não para. O que aconteceu foram várias empresas. Isso foi até uma discussão de grupo de WhatsApp. Você está liberando seus funcionários para ver o jogo? Eu falei, oi? Como assim? Então, tiveram empresas que mudaram o regime de home, de presencial, por causa desse campeonato. Então, olha que mudança que teve. Então, ou seja, bagunçou tudo aí, mas eu acredito de forma positiva para todo mundo, Riso. Você acha que, enfim, a gente não sabe, né, se o Brasil vai ser a sede, né? O Brasil se candidatou, tem outros países, a FIFA ainda vai divulgar nos próximos meses como que vai ser todo esse processo de candidatura. É longo o processo aí. Mas, enfim, o Brasil se colocou, o Brasil vai receber a Copa Feminina daqui 2 anos, né? 2027, são 8 estádios. São estádios que estiveram na Copa 2014, mas que vão passar por uma certa renovação, digamos assim, né? Para a Copa Feminina, a FIFA vai pedir algumas coisas. Então, são estádios que já vão até ter melhorias para receber, talvez, também a Copa de Clubes, o Mundial de Clubes em 2029. Você vê, caso o Brasil consiga ser a sede, você acha que, enfim, esse negócio deve explodir, né? Muito. O negócio vai aumentar muito esse interesse. E como que você acha que vai ser a atuação das marcas caso o Brasil seja escolhido? A gente fica imaginando um jogo como teve PSG e Real Madrid na semifinal, lá no Mineirão, em São Paulo, no próprio Maracanã. Né? Pode ter a certeza que aí vem pontos positivos para o nosso país, né? Que obviamente um movimento desse traz visibilidade, traz monetização, nossos estádios estão prontos. E emendando até os dois assuntos que você comentou, não só a Copa do Mundo, que eu acho que seria maravilhoso tê-la aqui no nosso país, e como outro assunto que é a Copa do Mundo Feminina. Gente, o futebol feminino virou causa social em alguns momentos para marcas que patrocinam, mas ela se tornou uma possibilidade gigante de trabalhar pilares de uma marca, porque tem uma genuidade tão grande, não só no esporte, como nas atletas que disputam. Então, ou seja, temos aí algo concreto, que é uma coisa que pode acontecer, que é a Copa do Mundo, né? O Brasil pediu o direito de executá-la aqui no país, e uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Então, ou seja, que é um evento que já está. Outra coisa que está acontecendo, esse aquecimento com o feminino, tá, Riso? É algo de se espantar. Interesse de marcas, crescimento do esporte, e a gente que trabalha com futebol feminino também, o tanto que é gostoso trabalhar com futebol feminino, porque elas recebem
o patrocinador de uma forma muito positiva. Às vezes você tem que pedir para se fazer uma ação, uma ativação. Elas não. Elas sabem que elas estão no momento de crescimento do esporte, que elas têm que se doar. Então, eu acredito, é até legal, a gente está falando em julho de 25. A gente, daqui a 2 anos, vai ver o tanto que esse esporte cresceu no país. Vai ser um negócio assustador. E, obviamente, como a gente está falando de oportunidade, de negócio, as marcas que entenderem isso agora vão pagar muito mais barato do que daqui a 2 anos. Não, é legal a gente tocar nesse assunto, eu nem estava prevendo falar do futebol feminino, mas é interessante isso. Já tem marcas se movimentando para patrocínios. Imagino, clubes, jogadoras, né? Jogadoras acho que vão ser bem procuradas, inclusive para campanhas, né? Eu imagino que vai ter jogadora da seleção brasileira fazendo campanha como tem jogador da seleção masculina na época de Copa do Mundo, né? E muito, tá, Riz? Eu acho que esse movimento já está acontecendo, a gente trabalha com isso. Isso já está acontecendo, não só de procura por torneios, pelos campeonatos, por atletas. E é o que eu falo, o nosso dever como marketing, ainda mais em marketing esportivo, é ter transparência com as marcas de trazer o melhor para ela gastando pouco. E isso não é tão fácil, porque você tem que ter muito estudo. Só que hoje, com o mundo da forma que está, não é difícil saber que o futebol feminino está numa crescente. Tem várias e várias pesquisas, 10 segundos de busca, a gente vai entender o tanto que isso cresceu. Então, para o profissional de marketing, para as marcas, para os clubes, para as próprias atletas, porque elas também têm que se profissionalizar. Não é ficar esperando, eu quero que uma marca me patrocina. Como que ela se porta na rede social? Como que ela é fora do campo? Tudo isso influencia. Então, ou seja, as marcas já estão buscando, os campeonatos já estão profissionalizando. A gente vê um presidente da CBF falando sobre investimento no futebol feminino. Então, isso aí tá presente no nosso dia a dia. Basta, obviamente, as marcas e todos nós entendemos fazer essa leitura de mercado para que a gente consiga pegar essa onda sem que ela tenha quebrado. Isso aí tá muito claro para mim. Para fechar, Renê, para fechar aqui nosso papo, hoje as bets são os principais patrocinadores do futebol brasileiro. A gente pensando aqui no masculino, né, voltando a falar um pouco mais do masculino, mas acaba também chegando no feminino e tudo mais. Todos os clubes, principais clubes são patrocinados por bets, os torneios, o nome do campeonato é bet e tal. Você acha que talvez no futuro vai ter que ter uma acomodação? Você acha que não? É isso mesmo? Ainda mais agora com a regulamentação, né, com a regulamentação das bets, que hoje podem operar no Brasil, né, com algumas regras e tudo mais. Você acha que o futuro do futebol é esse? Assim, não vai ter uma volta, talvez em algum momento, não. Em algum momento, talvez algumas outras marcas possam voltar a ter como patrocinador master do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, ou não? Acredito que sim, são ciclos, né? Mas estudando, eu amo estudar, é o que eu faço, eu trabalho nessa área há mais de 25 anos. Quando a gente olha para esse segmento, é um segmento que ele tem muito a ver com o futebol, né? A gente tem que ver também um lado positivo. Poxa, essas receitas que estão entrando para os clubes é de grande valia. Então, eu acredito que em outros momentos, obviamente, já tiveram telefonias, já tiveram bancos, já tiveram montadoras, já tiveram cervejarias. Agora é o momento do segmento de apostas, porque tem muito a ver com o futebol. O futebol é o esporte mais apostado. Então, ou seja, eu acredito que isso vai continuar por alguns anos, sim, mas eu também nunca vi um movimento onde várias marcas do mesmo segmento tivessem tanto capital para se investir em marketing. Eu não me lembro. Eu não estou falando de 3, 4 marcas, como são montadoras, que já aconteceu, ou bancos, ou cervejarias. A gente está falando de dezenas de marcas do mesmo segmento com capital para estar no futebol. Então, aí que vai, mais uma vez, estudo. As áreas de marketing dos outros segmentos podem estar no futebol. Como? Como que ela vai fazer? Ela vai só patrocinar? Ela vai ativar? Ou ela vai estar em outro esporte que fala com o público dela? Então, não acredito que nos próximos anos saia. Acabou de ser regulamentado, né? Isso traz uma grande receita para o governo também. Então, o que a gente tem que fazer? Antes já apostavam em sites do exterior, todos eles no exterior. Agora, se está no Brasil, se já está regulamentado, é a gente entender toda essa mudança que está acontecendo,
os clubes aproveitarem, as marcas comunicarem, as marcas de bet comunicarem essa responsabilidade e a gente aprender a conviver com isso aí. Não acredito, Riso, que isso vai acabar por agora, vai durar alguns anos, tem tudo a ver com o esporte. Eu acho que marca de bet tem o sportsbook, que eles apostam, então é um segmento que conecta com o esporte, então acredito que a gente vai conviver aí e acostumar com o mercado de apostas por muitos e muitos anos no esporte. René, obrigado por ter aceitado o convite, foi muito legal o papo, enfim, a gente falando um pouco sobre o Mundial, estamos nesse tema da Copa do Mundo Feminina, que realmente ainda tá ali bem silencioso, mas acho que nos próximos meses, próximos anos, a gente vai ter que falar muito aí sobre essa Copa do Mundo Feminino, que vai ser muito legal aqui no Brasil, tanto para marcas, mas também para o próprio torcedor, né, que vai poder ter a presença das principais jogadoras, e o clima de Copa do Mundo é muito legal. Quero agradecer, René, muito obrigado pelo convite, a gente vai voltar a conversar mais para frente, com certeza. É isso, pessoal. Finalzinho do Mundial de Clubes. Vai acabar o Mundial de Clubes esse final de semana. A final aí, PSG e Chelsea. E até semana que vem, até o bate-bola da próxima semana. Um abraço para todo mundo.